A dita ordem. Ok? Ok. Ok. Boa noite. Deixa eu só. Ok, Roy? Fátima e Vitor, tá tudo ok aí? Estão me ouvindo bem? Eu também ouvindo vocês, né? Tô te ouvindo bem. Beleza? Então Uhum. tá bom. Fala alguma coisa, Rogério, dá uma boa noite, deixa eu te ouvir. Boa noite, Cesano. Boa noite, Rosângela. Beleza, Tranquilo? então vamos lá, espera só um minuto, né? Vamos lá. Então, dia 17 de julho de 2020, a pessoa idosa e assistência social em Juiz de Fora. Eu sou Cesano Ferreira e estou apresentando no mês de julho essas lives Idoso em Foco, no sentido de promover discussões acerca da realidade dos idosos na cidade de Juiz de Fora, nas mais diferentes áreas. Falar sobre o assunto de hoje, a pessoa idosa e assistência social em Juiz de Fora, nós convidamos a Rosângela Bonotto, coordenadora do Centro de Convivência do Idoso, da AMAC, especialista em gerontologia e geriatria interdisciplinar. E Rogério de Souza Rodrigues, assistente social, presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa e vice-presidente do Conselho Municipal da Assistência Social em Juiz de Fora. Boa noite, Rogério. Boa noite, Rosângela. É um prazer poder recebê-los e poder também bater esse papo. Boa noite. Boa noite, Cesano. Boa noite, Rosângela. Boa noite. Tudo bem? A Tudo Rosângela falou que está jóia? nervosa. Não está nervosa. Só Você um dá aula com um pouquinho. monte de gente. Você fica à É frente lá de outra um monte de coisa. aluno lá e tal. Esse mundo Daqui virtual a é pouco outro você. mundo, Cesano. Daqui a pouco você ambienta. Pode ficar tranquilo. Então, nós tivemos um atrasozinho no início aí por causa da questão da internet, mas isso já está resolvido, ok? Então Ok. vamos lá, né? Eu queria, antes de começar o nosso bate-papo, que tanto a Rosângela quanto o Rogério, eles se apresentassem, né, e falassem um pouquinho da sua experiência, da sua convivência na cidade, com o ambiente idoso, com as pessoas, né, na atividade que faz. Eu sei que o Rogério, ele não só é do conselho, né, ele é profissional de assistência, mas também já atuou, né, em núcleo, em frente de algum trabalho que o idoso também procura, né, que é o, chama lá na Vila Olavo Costa, o Travessia, né? Grupo O Travessia. projeto Travessia. Travessia também, hein? Isso É mesmo, Grupo Travessia, não é isso? Travessia. A Vila Que Olavo. também tem demandas de idosos. Então eu queria que, né, você se apresentasse e falasse um pouquinho da atividade de vocês. Vai você primeiro, Rosângela. Posso começar? Pode, Então, claro. boa noite novamente. Boa noite a todos que estão tendo a oportunidade de estar conosco aqui, né, nesse bate-papo. Então, como o Cesano disse, eu sou Rosângela, estou na coordenação do Centro de Convivência do Idoso. O Centro de Convivência do Idoso, ele é um serviço executado pela AMAC, com gestão da Prefeitura de Juiz de Fora, através da Secretaria de Desenvolvimento Social. É um serviço que no mês passado completou 32 anos de existência no nosso Parabéns. município, o que para nós, né, é um motivo de um grande orgulho, tanto Com para nós certeza. profissionais que estamos lá, quanto por todos que lá já passaram e contribuíram muito para o sucesso desse trabalho, assim como pelos idosos que também, né, por lá já passaram, que hoje estão Eu, e que eu contribuem complemento, com é um a orgulho para o gente. Juiz de Fora ter um trabalho daquele. Com certeza, ainda mais nessa amplitude, né, no número de atendidos, em termos de espaço físico, né, de apoio, de reconhecimento pelas famílias, pelos usuários, pelo município. Então, assim, a gente realmente tem muito a comemorar. É uma referência esse trabalho, né, no nosso município. Verdade. Uma pena que este ano a gente não pôde estar comemorando todo mundo junto, em virtude do que a gente está vivenciando, mas a gente está caminhando para vencer mais essa. Em breve estaremos todos juntos, né? Assim, para acolher quem lá já está e para acolher aqueles que estão aí desejosos de ir participar, né?
porque isso tudo que a gente está Verdade. vivenciando vai trazer muito aprendizado para a gente. E muito aprendizado Bastante. de vida, porque hoje a gente está meio restrito, né? A gente está aí vivendo uma falta dessa liberdade individual, mas em prol aí dessa solidariedade social que a gente vem vivenciando, cada um se protegendo no sentido de proteger a todos, né? Então é isso. E aí, ao longo desse nosso bate-papo, a gente vai conversando um pouquinho sobre esse trabalho com as pessoas idosas. Beleza. E você, Rogério, fala um pouquinho aí da sua Boa noite, vivência. Cezano. Boa noite, Boa noite. Rosângela. Boa noite a todos que estão conectados. A gente agradece, né? Uma sexta-feira à noite, fria, e as pessoas estarem aí com a gente é motivo de muita alegria e também de muita responsabilidade para a gente, né? Eu queria começar agradecendo imensamente a Rosângela, já tivemos outras oportunidades de estarmos juntos também, em debates, né, Rosângela? E Sim. ao Cezano, agradecer e parabenizar, Cezano, pela sua trajetória, pela sua militância também no Conselho de Idoso, no Conselho de Saúde. Você pensa a política pública, você propõe a política pública, você promove essa discussão essencial que nós precisamos ter no nosso município. Assim como outros tantos que Obrigado. a gente tem acompanhado nas lives, nós precisamos cada vez mais discutir política pública, discutir o papel do controle social, o papel dos gestores, para além até das fronteiras do nosso município, né? Eu sou Rogério de Souza Rodrigues, sou de formação assistente social, tenho uma trajetória com a pessoa idosa de algum tempo, começando até pela pessoa idosa em situação de rua. Coordenei no passado o Núcleo Cidadão de Rua, onde atendimos vários idosos em situação de extrema vulnerabilidade pela situação de rua. Também trabalhei na Casa da Cidadania, onde alguns idosos são acolhidos. Estive à frente da coordenação do Núcleo Travessia, na Vila Olavo Costa, também com vários grupos de idosos, uma coisa que deu muito certo naquela região. E, recentemente, em 2017, também assumi a coordenadoria da política do idoso em Juiz de Fora. Na realidade, essa coordenadoria, com a reforma administrativa, ela não permaneceu. Hoje eu sou assessor de gabinete, representante governamental, representando a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Social no Conselho do Idoso. E também vice-presidente no Conselho de Assistência, onde eu tive a alegria de estar lá com os companheiros na luta pela construção da política pública por 2 períodos, né? O ano de 2014 e no ano de 2018 eu estive na presidência do Conselho. E lá caminhando desde 2013. Então eu posso falar de cadeira, literalmente, o meu reconhecimento, né, e elogiar cada vez mais aí o trabalho desenvolvido pela MAC com a pessoa idosa e, nesse momento, muito particularmente, o trabalho desenvolvido lá no Centro de Convivência do Idoso, aí sob a maestra Rosângela, né, que é amada por todos, admirada por todos, Rosângela. Eu não estou aqui para te jogar confete, a gente conhece a sua trajetória, seu compromisso, o seu engajamento, né, e eu diria que o Centro de Convivência do Idoso é uma referência não só municipal, mas nacional, quiçá internacional. Então, parabéns e que a gente possa ter cada vez mais centros de convivência do idoso, né? Ok. Nós sabemos que nós estamos falando com duas pessoas que são referências, são pessoas que têm conteúdo, pessoas que têm experiência, né, de vida. Eu tive um período na minha vida que passei na AMAC e foi uma experiência muito bacana. Foi na época que estava começando foi aquela discussão ferrada, né, de determinar a luta para concluir o espaço de convivência, né, de convivência. Era aquele espaço todo lá, que era um depósito que tinha vontade de fazer até uma piscina, depois substituiu o projeto de piscina, que era para fazer, né, ginástica e tal. Mas foi muito legal. Eu lembro assim que era uma coisa que impactou, era muito diferente, né? Esse espaço de convivência do idoso, como é que ia ficar. Hoje nós sabemos que o pró-idoso ele é falado nos 4 cantos da cidade e fora, de Juiz de Fora também. Tínhamos outros núcleos, né, que eram espalhados na cidade, mas por questões de estratégia, de financiamento, de custeio, tudo a prefeitura, como política da própria prefeitura, dos governos, né, foram encerrar essas atividades, e nós sabemos que, no meu entendimento, foi uma perda. Mas a gente sabe que às vezes
são os ajustes que a vida faz, né? Mas nós estamos aqui para falar da assistência. Nós sabemos que, da mesma forma, também tem a questão da coordenadoria, né, Rogério? Eu acho que a coordenadoria, como um instrumento, né, um ambiente dentro da estrutura do desenvolvimento social, para articular as políticas de idosos e avançar, seria, assim, algo de muito valor. Mas, infelizmente, teve esse enxugamento e foi necessário fazer essas estratégias e, né, quem sabe nós voltemos até com a Secretaria Municipal da pessoa idosa, né? Melhor do que a coordenadoria, não é verdade? Tem cidade aí que está montando, tem várias cidades já que já estão tendo Secretaria Municipal da Pessoa Idosa. O que eu acho que é o seguinte, nós temos que entender que é um caminho que é irreversível, né? Vocês são profissionais da área, atuam direto, eu tenho grupos que eu, né, lidero grupos de relacionamento, de convivência e tudo, fortalecimento de vínculo, mas a atividade que vocês, o Rogério como profissional da assistência e a Rosângela, né, o educadora física, né, e com especialização e convivência diária com essa atividade, vocês sabem que o envelhecer é um caminho irreversível na sociedade que vivemos. Isso aí já é fato, né? E nós também temos que olhar para a situação muito, muito clara que está colocada, que é a necessidade de termos políticas públicas, de fato, para melhorar a qualidade de vida do idoso, para ele não tornar um velho, né? Que o velho dá problema, dá despesa, dá tudo. O idoso não, o idoso é aquela pessoa que é autônoma, né? Que busca ter qualidade de vida, que precisa e necessita, de fato, de ter continuidade da sua vida de forma a não ser um peso, e sim ser algo benéfico para a sociedade, para a própria família e para ele, lógico. Eu queria ouvir um pouquinho da Rosângela, a experiência que ela está tendo, nesse momento de pandemia e tudo, né? Lá no comecinho da pandemia, quando falou, a partir de agora o centro de convivência não vai funcionar. Como que foi a busca desses idosos que têm o hábito de estar ali, né? Praticamente todos os dias, de segunda a sexta, participa de diversas atividades que ele tem. Como que foi essa procura, esse momento, né, de frustração, de meio que de incertezas? Fala um pouquinho para nós como que foi isso. Então, Cezano, foi tudo muito novo, tudo muito difícil, né? Foi assim, um impacto, uma coisa que ninguém estava preparado que ia acontecer, né? Então, de repente, você recebeu o idoso lá no centro de convivência, comunicar a ele que a partir daquele momento o serviço estaria fechado por uma questão de preservação da saúde, de cuidado. Então, assim, foi muito difícil para a equipe, como para nós, como todos, né, como funcionários, e para os idosos. E fica sempre aquela preocupação, como que eles estão? Porque, como você disse, tinha pessoas que iam lá todos os dias. Uns iam de manhã, outros à tarde, outros de manhã e à tarde, né? Então, a gente tem essa preocupação de como que eles estão, como é que está a questão aí da depressão, da ansiedade, né? Que a gente sabe que acomete a pessoa idosa, esse momento de preocupação, porque são pessoas que estão aí, são mais vulneráveis a esse vírus. Então, a gente vem tentando manter contato com eles através do WhatsApp, das mídias sociais, né? Do WhatsApp, através do Facebook, que o Centro de Convivência ele tem um Facebook. Então, com alguns a gente consegue se comunicar dessa forma. Mas a gente sabe também que essas mídias sociais é uma novidade, principalmente para as pessoas idosas, porque elas não vivenciaram isso quando mais jovens, têm uma certa dificuldade em aprender, em acessar, e tem a própria questão da negação também. Não, eu não quero, né? Eu não preciso. Eu quero falar com alguém, eu vou na casa dele, enfim, eu ligo para ele. Tem isso também. Então, com algumas pessoas a gente consegue ter esse acesso. O que nós vamos começar a fazer? Começamos hoje. Nós recebemos um direcionamento da Secretaria de Desenvolvimento Social, né, através da Prefeitura, no sentido da gente fazer um telemonitoramento desses usuários.
Então, nós vamos estar entrando em contato com eles via telefone. A gente tem uma orientação, um questionário a ser seguido, né? Numa entrevista com esse idoso, buscando conhecer como é que ele está. Como é que está a situação dele? Ele está se alimentando? Está passando por alguma dificuldade? Está vivenciando alguma dificuldade? Então, tem essa escuta com essas pessoas idosas, até para ver nós, enquanto serviço, o que nós podemos fazer para auxiliá-los, né, neste momento, e entender como é que eles estão vivenciando. Então, ter esse contato, que muitos a gente não consegue através das mídias sociais, nós vamos estar ligando para eles e conversando. Começamos hoje essa nossa missão, né? E aí eu vou aproveitar, porque a gente com certeza está com alcance aqui, né, das pessoas que estão podendo nos ouvir, porque a gente também fica muito preocupado quando a gente começa a ligar, que um comenta por outro, o pessoal lá do pró-idoso está ligando para a gente, dos oportunistas se aproveitarem disso e também tentar fazer contato com o idoso, se identificando como profissionais, né, lá do centro de convivência, ou popularmente como ele é conhecido como pró-idoso, e obter dados desses idosos, dados bancários, solicitar pagamentos, enfim. Essas coisas que, infelizmente, a gente escuta aí, né? Então, deixar claro que nós, enquanto profissionais, quando ligarmos para eles, a gente vai estar mesmo querendo saber como eles estão. Jamais a gente solicita dados bancários ou qualquer forma de pagamento, né? Então, para a gente tentar evitar aí esses oportunistas, que a gente sabe que, infelizmente, existe. A Secretaria Municipal do Idoso, em Niterói, no Rio de Janeiro, criou um Alô Idoso. Entendeu? Outro dia até tive um contato com a pessoa lá, e o secretário ficou de me retornar lá alguma coisa, mas esses dias agora não tem como ficar cobrando muito. Mas é o seguinte, vocês criaram um serviço de telefone, onde o idoso, né, divulgando lá, e os idosos cadastrados, eles entram em contato nesse número de WhatsApp, lá, esse número de telefone, e identifica o seguinte: eu quero receber ligação. E aí tem um serviço lá, eu procurei saber a informação mais precisa, mas não obtive. Como que funciona? Tem uma equipe lá que liga para a pessoa, para esse idoso que se cadastrou e tal, ou os cadastrados, uma vez por semana, para saber como ele está, né? Essas coisas básicas, né? E tal, se ele teve algum sintoma, leva tanto a questão do Covid, quanto também de convivência social, de convivência familiar, entendeu? É interessante o trabalho deles lá. Depois eu passo o seu telefone, de repente você entra em contato lá e observa. Com certeza você vai ter informações muito interessantes. Chama Alô Idoso, a Secretaria Municipal da Pessoa Idosa, lá de Niterói. Aqui em Gina não tem gente de fora. Agora vamos falar um pouquinho com o Rogério, né? Eu ia te fazer essa pergunta, qual atividade você estava fazendo na pandemia, mas você já acabou de colocar que, né, fizeram um monitoramento, agora vamos começar a fazer um acompanhamento mais próximo, né? Isso é muito legal. Rogério, você, diante da sua experiência, da sua expertise, né, em lidar com essa questão burocrática, que muitas das vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Atrasa as coisas, atrasa os processos, enfim, às vezes gera expectativa, e lá na frente tem uma decisão lá contrária e tudo mais. Como você vê hoje a expectativa, né? Você está dentro da secretaria, você é presidente do conselho, você é vice-presidente do SES, você sabe muito bem, nós sabemos da realidade financeira, nós sabemos da dificuldade, nós sabemos, né? A sociedade já tem conhecimento, nem que seja o mínimo, ela sabe que as limitações que a nossa cidade vive hoje, financeira, tanto a nossa cidade quanto a região, hoje mesmo tive uma reunião falando justamente isso, esse empobrecimento que nós tivemos na nossa região, que não é pouco, é grande, e com isso, isso afeta diretamente as políticas públicas, principalmente voltada para a pessoa com mais necessidade, pessoas que
de fato precisa e requer, né, esse amparo das políticas públicas, principalmente dessa ação pública, né, junto a essa população mais carente. Como você tem visto hoje essa população idosa de fora que vá até a secretaria fazer o CAD único, né, vão cadastrar, ou vão lá fazer prova de vida, enfim, esse público que existe, que é carente, como você tem visto hoje as ações que são hoje ofertadas para poder atender essas pessoas? Stefano, eu queria dizer, eu estive na oportunidade também de ser subsecretário de Desenvolvimento Social de 2013 a 2016. Não é fácil estar numa cadeira de gestão. A política pública de assistência social, ela tem que ser cofinanciada pelos três entes. E a realidade que a gente sabe de Juiz de Fora, que eu estive, vivenciei, e hoje também, como presidente, estando no conselho, Juiz de Fora gasta mais de 86% de seus recursos próprios para manter os serviços da assistência social. E entre esses serviços, Cesano, idoso e criança e adolescente tem que ser absoluta prioridade. Então, existe uma tipificação de serviços, o serviço de proteção básica, que são serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, o serviço de alta complexidade, que são o serviço de acolhimento institucional, com abrigo, né, que hoje a prefeitura tem vagas com abrigo Santa Helena, e existem serviços também na média complexidade. Né? Então, o idoso ele perpassa por todas as políticas, tanto no CRAS, que é na proteção básica, no serviço de convivência, nos CREAS e também nos acolhimentos institucionais. A nossa realidade, Cesano, que não é diferente de outras partes também da região, na própria parte do Brasil, é de parcos recursos de cofinanciamento federal, parcos recursos estaduais, e aí o gestor... Estadual né? O gestor precisa Estadual, otimizar infelizmente. aquilo que ele tem, né? Precisa otimizar. E aí eu digo para você que o grande investimento, né, na realidade, devemos investir o máximo possível na proteção básica, nos serviços destinados à convivência, que a gente não pode esquecer que o serviço de convivência ele também é de fortalecimento de vínculos. Então, quando a Rosângela traz, né, esse direcionamento da gestão, né, de que estejam ligando, né, e essa preocupação que a Rosângela traz também, isso é essencial, Rosângela, sabe como que o mundo está, mas quando se promove esse vínculo, a gente está fazendo uma transformação de realidade. Então, hoje, nós precisamos canalizar o máximo possível de recursos para ações de proteção básica. O cobertor é curto, mas a gente precisa otimizar para evitar, ou pelo menos dar mais tempo para que as pessoas não caiam no acolhimento institucional. Porque um abrigo ele tem que ser medida excepcional. Ele é o último dos recursos. Então, temos que investir na proteção básica. Só que, às vezes, a gente fala do financiamento, e ele é essencial, talvez 90%, não dá para se fazer política pública sem recursos públicos. Né? Mas não é só isso. Nós precisamos ter metodologia de trabalho, engajamento, criatividade nas crises. A gente não aguenta mais ouvir essa palavra criatividade, mas aí é o toque de gestão. E a gestão não se faz sozinha. Uma gestão, para que de fato ela seja eficiente, ela tem que ter a parceria da rede executora, a parceria do controle social, e todos nós, gestão, controle social, rede parceira, tem que ouvir a pessoa idosa. Nós precisamos ouvir sempre, porque a política pública é feita para eles. Hoje eu não tenho dúvida ao dizer que o serviço de convivência, né, não só o centro de convivência, como outros serviços de convivência de Juiz de Fora, que eu não vou aqui nominar todos, que também trabalham com a pessoa idosa, esse público que está sendo atendido está muito satisfeito, porque esse serviço transformou a realidade, o vínculo transforma a realidade. A realidade de muitos que aposentariam e iriam para dentro de um quarto esperar a morte chegar, essas pessoas hoje estão ativas, estão convivendo com pessoas de sua idade, com pessoas mais novas, estão tendo sonho, esperança de vida. Então, nós precisamos pensar a cidade, o Cesano, até para encerrar essa primeira fase,
Que inclusão social, ela não se faz só com assistência social. Então, quando a gente fala da questão de ter uma coordenadoria, justamente se tocou muito bem no assunto. Ela tem que ser, não, se não houver uma coordenadoria, né, que a gente possa ter outras estruturas também, que possam fazer a coordenação de todas as demais políticas públicas. Porque a gente tem o idoso em todas elas. Porque as políticas públicas, elas vêm para quê? Para atender um direito que está na Constituição Federal. Saúde, educação, transporte, segurança, todas as seguranças afiançadas na Constituição Federal. E a gente precisa unir essas políticas. Não dá para esperar só da assistência social fazer a inclusão social. Mas ela é importantíssima. Quando eu coloco... a Gleice coloca aqui, ó, o próprio idoso é o porta-voz do serviço prestado, em todas as esferas. Né? Então, isso é importante. Né? A gente tem que entender que essa inclusão, ela de fato vai acontecer também, ela vai acontecer quando você ouvir aquele que vai ser incluído. Porque, na verdade, muitas das vezes a gente vê coisa pronta, mas que não agrada. Não é assim? Ó, isso aqui foi feito para você. Ah, mas eu não queria. E aí? Como é que fica? Então, a importância, né, dessa participação. Então, eu acho que assim, a gente tem um ganho, né, Juiz de Fora, a gente tem diversos, a gente percebe que existem diversas formas de trabalho com pessoa idosa na cidade. Né? Só que, infelizmente, ainda não conseguiu se construir uma rede, de fato, onde se comunica, se fortalece e melhora esse serviço. Porque, na verdade, um complementa o outro. Mas se tudo estiver desconectado, nada complementa nada. E fica todo mundo se esforçando, né? Cada um, a luta de força, né? De cabo de força. Cada um por um lado. E a otimização, como o Rogério coloca, né? De recursos, de próprio também de equipe profissional que a prefeitura tem, mas não tem, né? Se conseguir otimizar, a gente conseguiria avançar. Mas uma coisa interessante é o seguinte, eu vou ler um texto aqui, um trecho, para a gente poder analisar. Idosos, como crianças, exigem cuidados específicos na saúde, assim como há o pediatra para os pequenos, há o geriatra ou o gerontologista para os mais velhos. Mas, nos dois casos, faz-se necessária a atuação de especialistas em áreas diversas para bem atender todas as questões que possam surgir. Enfermagem, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço social, educação física, odontologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, farmácia, entre outros. São apenas algumas das especialidades envolvidas no cuidado e no trato ao idoso. Ao serviço social, cabe verificar o suporte social desse idoso e mecanismos para que possam ser reinseridos na sociedade, tendo sempre seu protagonismo resguardado. É avaliado o suporte e a amplitude desta rede para dar o apoio quando o idoso mais precisa, não só daquele que mora sozinho, mas também do que pode ter família próxima. Mas nem sempre tem garantia a afetividade do que precisa. São abordados os recursos da comunidade de inserção deles, buscando criar uma rede que funcione de fato. Né? Então, baseado nisso, é a questão da rede. Nós estamos falando, eu queria falar um pouquinho dessa questão do idoso, né? Do serviço em si, de amparo, de apoio ao idoso que tem, infelizmente, sofrido muita violência de N formas em nossa sociedade. Né? Nós sabemos que tem idosos que refugiam, né, no serviço do pró-idoso, né, Rodrigo? Tem idosos que às vezes queria estar em casa, mas está lá, não que não goste, mas porque o ambiente familiar não é nada favorável. Tem aquele idoso que recorre de repente à secretaria, lá onde o Rogério fica, procura a secretaria, né, já que é aqui, achando que ali será a porta para resolver um problema de violência. Vamos meditar um pouquinho sobre essa questão desse serviço de amparo, né? Um serviço social amparando esse idoso
na sua necessidade, de fato, de relacionar, de conviver. Como que você vê isso, Rosângela? Existe essa procura de vocês lá de compartilhar momentos familiares de violência, de coisas desagradáveis, né? Procurar o profissional. Chega lá, procura e desaba, começa a chorar, Existe isso? Acontece isso? Cesano, existe e, infelizmente, é muito frequente, né? Esse tipo de Nossa, situação, de triste, né? relato, Muito de triste. vivência. E a gente fica muito preocupado como é que está isso nesse momento, porque, infelizmente, na grande maioria das vezes, quem deveria proteger é o agressor. É aquele que está ali dentro da própria família, né? É E verdade. essa violação aí é de várias formas, não passa apenas, não é só o apanhar, né? Ah, me bate, não. Existem violências que às vezes são até muito mais sérias e muito mais graves, né? A psicológica, a financeira, né? Isso é muito sério. Então, por outro lado, às vezes o idoso também ele procura a gente com essa intenção de desabafar. Eu quero contar o que eu estou vivenciando, como é que está sendo na minha rotina, né? E às vezes a atitude de mudar isso, na grande maioria das vezes, depende dele. Depende dele, não simplesmente, não ir só lá desabafar com a gente enquanto profissionais que eles têm confiança, né? Se sentem acolhidos. Mas, ok, a gente escuta, a gente orienta, a gente mostra os caminhos e muitas das vezes eles falam, não, por enquanto não. Neste momento eu não quero fazer isso, porque eu vou prejudicar, porque eu não quero prejudicar, né? É da minha família, é uma pessoa da minha família, eu não quero levar esse desconforto para minha família de denunciar. Verdade. Então, assim, é angustiante e muito sério, porque você ouve relatos, né? Triste. E a atitude ela tem que ser desse idoso, né? Ele tem os caminhos a seguir, cabe a ele decidir É, seguir esses caminhos. Então, entendi. e infelizmente acontece. Acontece, nossa, Com é frequência. direto, com muita frequência. Isso é muito ruim, né? Hoje mesmo recebi um telefonema de uma pessoa pedindo ajuda para um caso familiar lá de um idoso. A senhora separou dessa pessoa há anos. Aí ao invés de uma separação, ele piorou a cachaça, aquelas coisas todas. Aí o cara aí delfinhou mesmo na bebida e tal, acabou. Aposentou e tal. Aí, com essa situação, ele foi morar na casa de uma irmã. A irmã, por um tempo, ficou lá. E aí, de repente, a irmã foi, chamou o filho e falou: eu preciso e tal, não sei o quê. Aí pediu a mãe, que é ex-mulher da pessoa, já está idosa, tudo comprometido, e levou a pessoa para lá. Por 2 dias que a irmã ia viajar. A irmã não quer viajar mais. Aí a irmã viajou, voltou e falou: eu não quero mais de idoso. Aí hoje nós conseguimos, eu ajudei ela, a gente conseguiu uma vaga na instituição para poder acolher essa pessoa, ele tem uma renda e vai ajudar lá. Né? Eu deixei por questão financeira, eles resolveram entre família lá e a instituição. Mas, e aí? Né? Me ligaram assim, consegue uma vaga no Ananeri? Eu falei, não, não é assim. Nossa, Entendeu? Mas é porque ninguém complicado. quer, não tem jeito. E eu não tenho como aceitar mais e tal. Isso assim, sempre também acontece todo dia comigo, mas sempre tem uma ligação assim de pessoas procurando como é que eu me oriento. Às vezes eu oriento procurar o CRAS, né, para poder. Às vezes é questão de alguma dificuldade lá, de alcançar algum benefício, alguma coisa, mas é sempre, né? E esse comportamento ele tem sido assim muito frequente, né? É muito triste. Rogério, e lá na secretaria? Bate a porta da secretaria também procurando solução? Batem sim, batem no conselho. O Rosângela tocou num ponto aí que de fato é muito preocupante. Às vezes a gente escuta o idoso, chega lá no conselho, chega na secretaria, a referência é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Falou-se em violação de direito, ruptura de vínculos,
A gente manda para o serviço especializado na assistência. Porém, há casos que batem e já não cabem nem em CREAS, já são casos de polícia. Casos de polícia. E aí é que a coisa complica. Porque o idoso bate lá, ele quer desabafar, quer alguém que o escute, mas quando a gente diz, olha, ele está te batendo hoje, vai te matar amanhã. Você precisa procurar a delegacia do idoso. Ah, mas ele é bom. É porque ele bebe. Se ele não beber, ele não faz isso. É porque meu filho, nossa, eu não tenho mais idade para ir na cadeia visitar um filho. Então, as pessoas precisam botar a mão na consciência, porque todos nós caminhamos para ser idosos. Só não vai ser idoso quem morrer antes. Verdade. As pessoas precisam respeitar os cabelos brancos. O idoso precisa respeitar o mais novo. As relações têm que ser harmônicas, as relações têm que ser respeitosas. Mas a gente percebe, Cesar, que nesse cenário de pandemia, ao que me parece, a coisa tem piorado. E aí é com o idoso, e aí é com a mulher. A gente presencia todo momento. A intolerância, né? A intolerância. Eu digo que a intolerância, tem pessoa que ainda tolera, mas o respeito é maior do que a intolerância. Nós precisamos para além de tolerância, nós precisamos de respeito. E é lamentável quando a gente toma ciência disso. Então, a gente precisa estar sempre referenciando a rede. Essa rede é bem preparada. Hoje nós temos 3 CREAs no município. Os CRAs também bate na porta do CRAS, bate na porta do serviço de convivência. O idoso pede socorro. Ele pede socorro. E nós precisamos conhecer, como você bem disse, essa rede, né, para dar todo o apoio possível. Só que na hora da decisão, que tem que ser uma decisão da pessoa, às vezes a gente bate nesses desafios, nesses obstáculos, para que se leve à frente. Mas temos que ficar vigilantes, porque percebemos uma sociedade cada vez mais violenta e que o respeito está passando longe. Nós estamos vivendo a sociedade, eu falo que nós estamos vivendo a sociedade do descarte, né? Então eu tenho o costume de falar o seguinte, ó, não compra hoje nem leite mais no saquinho, compra na caixinha que não precisa de ferver, né? Assim, coloca lá, bebe e tal, né? E acabou, joga fora. Agora é esse. E essa coisa, isso é uma coisa que a gente, infelizmente, a gente tem no nosso meio, né? Foi criado o seguinte, que é o velho, né? O velho está descartado, não serve, só dá problema, né? E tal. E até há pouco tempo, poucos anos atrás, as pessoas morriam com 60 anos. Então era muito comum a maioria das pessoas, nossos pais, tios, terem parentes que faleceram com 50 e poucos anos de idade já foram a óbito. Então, essa é a mentalidade que muitos têm ainda, né? De que o idoso está fazendo hora extra, não sei o quê, né? E essa coisa, ela tem prejudicado muitas relações, porque eu recebo ligações, né, sempre, como vocês também, aí tem uma senhora que mora aqui em Juiz de Fora, que ela só liga para casa, para minha casa, quando eu ou minha esposa atende, então ela te conversa. Mas ela só pode fazer isso quando ela está só em casa. Porque quando ela não está só, na casa ninguém deixa ela nem usar o telefone, entendeu? Eles prendem ela, quase que prende ela numa sala. Pelo que ela fala, é um quarto que tem uma porta na sala, junto a porta dá acesso à sala da casa. Então ela fica ali, mas ela falou que vai chegando a semana de pagamento e libera geral. Ela pode ligar para quem quiser, mas fica vigiando o que ela vai falar. Então eu fico imaginando a quantidade de situações que ela deve vivenciar, que ela não fala, mas pelo que ela fala, o pouco que ela fala, sempre muito patrulhado, é muito ruim, né? E ela fala e tal, e ela pega e já falou que se sente a opressão na pessoa, né? A vontade dela de querer poder ser a idosa que ela falou que ela é uma pessoa muito criativa, muito comunicativa, dançante, e de repente ela ficou numa situação com comorbidade e levou ela a esse isolamento forçado familiar. E nós sabemos que isso é muito comum. Mas como assistente social, né, e a Rosângela também faz meio que papel de assistente social, né, estando à frente do pró-idoso, os encaminhamentos. Hoje,
Como que vocês veem hoje a rede de proteção, né, de acolhimento? Você falou do CRAS, né, do CREAS, mas como que você vê hoje essa visibilidade para a pessoa, né? A pessoa está passando por alguma situação, como que você percebe como eu vou dizer assim, a publicidade disso, né? Isso é público, as pessoas têm essa noção ou as pessoas ainda não têm muito conhecimento desse serviço? Rosângela, eu? Tanto faz, vocês dois. Quer falar, Rosângela, primeiro? Posso, ô Cezano, às vezes até, porque a gente quando solicita, né, o encaminhamento, enfim, a gente não tem essa dificuldade. Mas às vezes a pessoa, por não vivenciar uma situação X ou Y, ela também não procura muito saber sobre essa rede, né? Ah, eu não vivencio uma situação de violência, então, sei lá, não se atenta muito que em Juiz de Fora existe uma delegacia para o idoso, sabe? Eu acho que tem muito isso também, porque a divulgação ela é feita assim. A gente, eu não sei se é porque a gente está no serviço, se a gente observa isso, mas a divulgação é feita, o idoso chega perguntando, né, sobre o serviço, e então, assim, a gente consegue trabalhar com essa rede, sim. Às vezes é um pouco difícil a gente acompanhar os desdobramentos do encaminhamento, porque aí não depende só da rede, mas depende também daquele usuário, daquele idoso, né? Ele foi, o que ele traz de retorno para a gente? Ele não foi? Então, quando você fala em rede, é uma integração, e o idoso ele está integrado nisso aí também, né? Então, ele precisa A dificuldade buscar, de dar um comunicação, no retorno, caso. né? Porque a rede ela pressupõe essa comunicação, certo? Então a gente, enquanto serviço, quanto encaminha para a rede, que a gente leva uma demanda, né? Que a gente não tem essa dificuldade, não. A gente tem, às vezes, o acompanhar o desenrolar desse encaminhamento. Mas aí é porque entram diversos atores aí nesse processo, né? Eu Entendi. concordo aí Rogério, com a Ângela. Pode? isso. Rogério, nesse novo período, né? Também membro lá do Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa, foi criado, né? Pensou-se, e a pandemia deu uma freada em muitas coisas que estavam começando a ser encaminhadas. Uma delas seria justamente essa sair da caixinha, né? Tentar mostrar para a comunidade a importância do conselho, a importância de se participar do conselho, a importância do idoso, né? Ter voz, criar um mecanismo de comunicação e interação com a sociedade, até mesmo para poder estimular a questão da participação da doação para o fundo municipal, né? Da pessoa idosa lá, questão de transferência de recursos, imposto de renda e tudo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa, não vou dizer frustração, mas uma postergar, né, da situação que foi criar esses mecanismos de comunicação com a cidade, de melhorar a participação do idoso como protagonista, para poder, de fato, fazer algo para ele, e falar um pouquinho também de como que você vê o interesse das pessoas em querer poder saber, né? No caso do fundo municipal. Eu quero, se as pessoas sabem que existem, sabem que pode doar e fazer dedução. Fala um pouquinho para nós sobre isso. O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa teve uma grande conquista no início do ano, que foi aprovar o seu plano de ação do ano de 2020. Desconheço se no passado houve discussões de plano de ação nos moldes que foram feitos, mas as ações elencadas começa com diagnóstico, passa por captação de recursos, por um plano de comunicação, que é essencial até para ajudar nessa divulgação dessa rede, do papel do Conselho,
Mas eu digo que talvez uma das ações mais importantes, César, foi colocada e que, infelizmente, esse contexto da pandemia nos prejudicou, foi garantir, na aprovação do regimento interno em 2019 e agora no plano de ação, as plenárias itinerantes. E onde o povo está. É difícil trazer o idoso para dentro do conselho. Então, o conselho precisa ir onde o idoso está. E aí, né, a gente já tinha, inclusive, no dia 24 de março, decidido pelo colegiado, a nossa primeira plenária itinerante, que aconteceria no Colégio Grande, lá no Projeto Famidade. Depois, posteriormente, teríamos o Centro de Convivência do Idoso. Ou seja, nós teríamos 4 encontros com a pessoa idosa. E eu não sei, eu sou meio do passado, eu gosto muito do olho no olho, sabe, César? Para mim é difícil, eu acho legal a tecnologia, a gente está aqui na Esse mundo digital. Mundo digital, né? Mas eu vou te ser sincero, eu gosto do toque, eu gosto da presença, estou sofrendo com essa pandemia. Eu gosto do abraçar o idoso, de estar ali no carinho, na labuta né? do dia a dia. Porque nós precisamos, nós que estamos à frente, que acreditamos que é possível ter Juiz de Fora uma cidade amiga do idoso, eu acho que essa tem que ser a grande bandeira do município, que um dia nós possamos juntar as outras 6 cidades do Brasil para receber uma certificação da Organização Mundial de Saúde como cidade amiga do idoso. Nós precisamos caminhar para isso. E o primeiro passo para que isso aconteça daqui a pouco vamos falar de cidade de idosos. Os idosos precisam apontar como que ele quer esse processo de envelhecimento. Nós não vamos fazer política eficaz, eficiente, de trás de mesa. Nem com palavras bonitas, nem com discursos maravilhosos. Nós vamos fazer se a gente ir junto com eles, caminhar com eles, ouvir deles. Aí nós vamos conseguir. E aí nós precisamos de fortalecer essa rede para além do que a gente tem. Nós temos uma rede de assistência hoje, que eu diria que ela é eficaz, sabe, César? Eu vejo que a rede hoje, com os CRAS, com os CREAS, com o Serviço de Convivência, ela atende com qualidade, profissionais extremamente capacitados. Mas nós precisamos avançar numa construção de uma rede para além da rede socioassistencial. Tem que ser uma rede intersetorial. Temos que pensar na mobilidade urbana, na saúde, no esporte, no lazer, trazer a segurança pública também para dentro. E aí, eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente fala da questão da denúncia, do aumento da violência contra a pessoa idosa, a gente precisa também fazer uma reflexão. Será que os números aumentaram porque a violência aumentou? Ou será que o idoso está conhecendo melhor essa rede e está denunciando mais? É difícil a gente mensurar isso. Porque, às vezes, a gente só lembra da rede, só lembra do pronto-socorro quando a gente está vivenciando. E muitos não sabem que a violência vai para além do tapa na cara, vai para além da violência física. A Rosane colocava isso aqui. Né? A violência psicológica, a violência financeira. Verdade. Né? Então, a gente precisa ampliar. E aí é essencial que a gente tenha cada vez mais projetos intersetoriais e também projetos que trabalham relações de várias gerações. Não trabalhar o segmento idoso, o segmento da criança, nós precisamos unir esses segmentos para que a gente comece a promover essa cultura do respeito. O idoso precisa muito do jovem que está aí hoje, que conhece tudo de internet, que pode lhe ajudar. Né? Precisa muito. E o jovem precisa muito desse idoso. Saudade daquele tempo que a gente sentava com os nossos idosos para contar história. Né? Que saudade daquele tempo. Nós precisamos voltar a ter essa convivência harmônica e romper com essa cultura de que o idoso é traste, o idoso é velho, o idoso é uma coisa, ele não serve para nada. Nosso idoso ele tem que ser o protagonista da sua vida. E as pessoas precisam entender que ser idoso é uma bênção, é uma alegria. Chegar nessa etapa de vida é uma grande conquista. E nós queremos que esse processo seja saudável, em todos os ângulos que o ser humano tem. Né? É verdade. A gente fala que vai bater papo, toda hora que não, a gente tem 50 minutos de bate-papo já. Rapidinho passa o tempo quando a gente fala de coisa boa. A Luziana, um abraço para a Luziana também. Estive com ela lá no CRAS do Linhares, né? Ah, sim, Lá ela levando está a lá. revista lá, do Show Corona, ela estava lá no CRAS do Linhares.
Luziane, tá lá. Falou, tô com saudade, não, tô querendo voltar, tem que aguardar. A Gleice tá aqui Como o serviço participando, não está. né? A Josiane. Aí, Eu queria aí aproveitar até o os pessoal foi momentos para aqui. os CRAS trabalhar, né? Eu queria aproveitar o Porque momento como aqui para dar uns serviço. boas-vindas à Luziana ao Conselho de Deu um Idoso. delay aí. É porque o serviço não É. está em atendimento, né? Então, parte da equipe está Então, atuando em outros equipamentos, como a Luziana está no CRAS. E o Rogério está colocando aqui, né? Que ela agora também vai fazer tá. parte do Conselho Municipal do Idoso. Ela vai estar Seja muito integrando bem-vinda. essa equipe lá também. E ela está muito satisfeita, né? De ter essa oportunidade de estar Não mais. participando lá junto com vocês. Joia. Ela falou lá. Aí ela falou que tô com saudade. Eu fui levar umas revistas, ela não tô com saudade e tal. Legal. Ó, nós, como já tem nossos 50 minutos, a ideia é fazer uma live em torno de 1 hora, estourar 1 hora e 10 e tal. Eu queria a gente fazer umas reflexões. Nós sabemos que quando melhora, tem algum trem aí pitando aí. Quando melhora a cidade, os ambientes, né? Quando melhora para o idoso, a gente sabe que toda a sociedade beneficia, né? Se colocar um ônibus adaptado para favorecer o idoso, com piso rebaixado, ônibus, como é que fala? Elétrico, né? E outros tipos de ignição, que não seja esses ônibus que a gente tem de fora, que até pula, né? Joga a gente no chão, aquela coisa toda. Se a gente consegue melhorar a qualidade do transporte, a gente melhora para o idoso e melhora para o resto da população. Porque atrás disso vem a pessoa com deficiência, atrás disso vem a pessoa obesa, atrás vem a mãe com criança, vem a pessoa que tem dificuldade de locomoção, enfim. A gente sabe que quanto melhora o transporte, melhora para todo mundo, se melhorar a acessibilidade, melhora para todo mundo, se melhorar o sistema de saúde, todo mundo também se beneficia do serviço. Hoje mesmo, nessa reunião que eu tive, estava falando com a pessoa justamente disso, né? Como o Juiz de Fora hoje aproxima hoje já em torno de 100 mil idosos, nós não podemos mais ficar olhando o idoso nessa generalidade e o serviço de UBS, não que seja bom, mas é porque o idoso ele requer um pouco mais. Então, e muitas das vezes o serviço preventivo ele não tem sido realizado como deveria, né? A atenção primária à saúde não tem sido feita, que é a prevenção. A atenção primária transformou, na verdade, a porta de entrada para o sistema hospitalar, o que for, ou só mesmo prescrição médica e tudo. Nada contra, tem que ser feito. Mas se nós melhorar a qualidade do serviço, no sentido de prevenção e tudo, nós vamos ganhar e muito, não só em toda a sociedade, mas principalmente na população idosa, onde o custo, né, o custo social, a qualidade de vida, tudo vai ser transformado. E nós sabemos que, infelizmente, é uma retórica, né? E a hora vem na praticidade e vem como o Rogério colocou, a questão da gestão. Sentar na cadeira de gestor não é algo fácil. Quando você senta ali, você tem que desenvolver muita ideia, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo para poder a pessoa ter, né, a iniciativa de tomar a decisão correta. Eu queria ouvir de vocês como vocês vê, né, essa busca de Juiz de Fora cidade amiga do idoso. Como que você vê isso, né? Vocês que atuam na área sabem do serviço que hoje temos, sabem que para nós almejar a cidade amiga do idoso conforme os moldes, né, da Organização Mundial de Saúde, nós estamos bem longe. Temos algumas coisas que primeiro é ter o Conselho Municipal e o fundo, já existe. Então já resolveu, né? São 5 questões. E aí vem a questão de transporte, a acessibilidade, a questão da saúde, a inclusão de serviços e tal. Como vocês vê hoje buscar Juiz de Fora ser cidade amiga do idoso? Falar isso para você, Rosângela.
Como você vê Juiz de Fora, cidade amiga do idoso? É um grande desafio, né, Cezano? Porque, como você falou, envolve uma grande articulação, um grande envolvimento das pessoas que estão à frente de diversas pastas das secretarias, porque é uma revolução. Eu acho que seria para Juiz de Fora uma revolução, porque você atende a pessoa idosa, você atende o deficiente e você atende a todas as faixas etárias. Porque se eu tenho a tranquilidade que meu pai, que a minha avó, idoso, né, vai transitar com segurança, eu fico mais tranquila, não é isso? Mas, assim, eu acho que a gente não pode ver como impossível. Existem ações que, de repente, né, a gente pode estar começando, a gente vai começando devagarzinho, e quanto mais esses gestores, esses, né, que estão à frente das pastas, das secretarias, se envolverem, mais a gente vai conseguindo avançar, porque é um desafio, sim, e é muita coisa a ser feita, né? Porque você percebe na nossa cidade, o centro ali, que normalmente é o local que tem maior visibilidade, ainda não é um espaço totalmente acessível. Então, nem vou falar de bairros, vou ficar no centro. Então, ainda não é, né, um local totalmente acessível. Mas tem questões que são possíveis de serem feitas, desde que se coloque isso em discussão, desde que envolvam, né, os diversos atores, desde que a gente promova essa conscientização do que seria essa cidade amiga da pessoa idosa. Então, é um trabalho grande, muito significativo, mas que traria segurança, tranquilidade para várias faixas etárias. Né? Seria um avanço muito bacana para a nossa cidade, né? Legal. Rogério, e você? Eu sei que você é amante dessa ideia, como eu, de transformar Juiz de Fora em cidade amiga do idoso. Eu falo isso para os 4 cantos. E acredito que isso é um caminho sem volta. Nós temos que buscar e trilhar perseguir, né, esse objetivo. Não só porque nós queremos o idoso com melhor qualidade de vida, mas também, como a Rosângela acabou de colocar também, que é a transformação da cidade num todo. Então eu queria ouvir de você, como que você vê, né? Esse vídeo de Fora Cidade Amigo do Idoso. Então, como que você vê isso? A, o interesse, a busca por isso, o comprometimento, né? Para de fato alcançarmos um êxito desse, de conseguir lograr o certificado da cidade amiga do idoso. É um grande desafio, sim. É um grande desafio, é uma história que não vai ser escrita só pela mão de uma pessoa, é uma história que tem que ser escrita pela mão de muitas pessoas. O primeiro passo é envolver a pessoa idosa nas discussões. Nós precisamos ouvir, começar um movimento de planejamento, através de uma escuta com um controle social, envolver os conselhos de direitos, né, de forma articulada. Né? Hoje, cada conselho, às vezes, está lá na sua casinha, nós precisamos sentar. E a gestão também fazer esse mesmo exercício. As secretarias, hoje, né, com a reforma administrativa, as secretarias elas estão conversando mais. Você tem, por exemplo, hoje a assistência social conversa com a saúde, conversa com a educação. Foi um grande ganho em termos de gestão. Então, nós precisamos começar essa discussão, porque é possível. É um desafio? É difícil? Tem recurso para isso? Talvez não. Vamos cavar esse recurso. Vamos envolver o empresariado. Quem sabe, né, através. Nós já temos o Fundo do Idoso. Uma das ações também que foi aprovada para o Fundo do Idoso é estar trabalhando na construção de um banco de projetos. E através de ter um banco de projetos, tendo o que vender, a gente pode ter um retorno dos empresários para colocar recurso no fundo. Agora é importante ter projeto. A gente pode buscar recurso de fora, de outros ministérios, mas nós precisamos começar no primeiro passo,
que é travar essa discussão com a sociedade juiz-forana. Tendo a sensibilidade, né, dos políticos, né, do legislativo, do executivo, né, o envolvimento de todos, ouvindo a pessoa idosa, né, com absoluto controle social, nós podemos sim pensar que isso pode ser possível. Espero que seja no mais curto espaço de tempo possível. Eu Né? também. Mas essa bandeira tem que estar sempre hasteada, Suzana. E eu sei que você é um grande entusiasta disso, né? E sabe que pode contar com o nosso apoio. Né? Eu tenho Então, certeza que a gestão também é muito sensível a isso. A gente precisa, de fato, esperar que essa pandemia passe, que a gente possa estar voltando a se articular de forma presencial, unir as forças, né? E não esquecer de dar continuidade a esse projeto. Não pode ficar dentro de uma gaveta, nem dentro das é, nossas vidas. Precisamos é travar essa discussão. verdade. Você tem que transformar de fato em realidade. Eu acredito muito nisso porque eu sei o seguinte, que quando conseguir envolver mais a sociedade, eu acho que essa participação que ia começar a ter maior, né, com essas reuniões itinerantes, eu acho que isso ia despertar no próprio idoso essa sensibilidade de querer transformar. Porque é um absurdo, né? Nós temos no Brasil a fábrica de ônibus com piso rebaixado, adaptado, todo que gera todo um conforto, né, para o transporte público e que no Brasil não se usa. Eles fabricam aqui no interior de São Paulo e levam para o México, levam para a Europa, mas no Brasil não usam, entendeu? Então, assim, isso é um absurdo. Emprestaram, se não me engano, no ano passado, 3 ônibus para a Prefeitura de Belo Horizonte, rodou lá, acho que 2 ou 3 meses, não passou do teste, ficou por isso mesmo. Né? Tinha alguma coisa que estava, acho que a fábrica, se não me engano, não sei se é chinesa ou coreana, que está fabricando esses ônibus de piso rebaixado. Porque, na verdade, os nossos ônibus são adaptados em cima de carroceria de caminhão. Por isso que é esse troço duro e carrega a gente aí. Se o ônibus, na verdade, esse ônibus ele é construído em cima do chassi para ônibus. Então ele é piso mais rebaixado, sistema de arranque totalmente adaptado, para evitar ficar socando o ônibus, né? O pessoal caindo e tudo mais. Mas enfim, é uma luta que a gente sabe que não é de um só. E ela precisa ser justamente o que você colocou. No momento que você começa a envolver os entes, né, as pessoas que de fato vão ser contempladas, aí começa a tomar um outro pé e um outro corpo, né? E eu acredito nisso e eu também estou dentro, entendeu? De defender essa bandeira. Como nós vamos estar caminhando para o final mesmo, não tem jeito, 1h02 já, eu queria falar da revistinha, né? Da revista Show Corona, entendeu? Revistinha muito legal, né? Muito bacana. Eu fui lá no CRAS do Linhares para levar essas revistas, levei também no Costa Carvalho lá, Camariquita. E quem quiser interessar, é só pedir, colocar aqui. Você recebeu, Rosângela? Essa revista foi feita pela Universidade Federal, Departamento, Faculdade de Arquitetura, junto com a comissão, né, junto com a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal, né, onde o vereador Kennedy é presidente. E tem outras figuras que compareceram, mas basicamente foi a Câmara Municipal e a Faculdade de Arquitetura que desenvolveu esse trabalho. Entendeu? Então, quem quiser é só solicitar, que a gente tem dessas revistas para estar distribuindo. E também tem o PDF dela. Qualquer coisa a gente disponibiliza o PDF também da revista para o pessoal para poder baixar a revista. É uma revista passatempo muito interessante e que fala também de algumas questões de ambiente construído e tal. Assim, traz para a realidade do idoso, ok? Eu quero ver as considerações finais de vocês, mas antes disso agradecer muitíssimo, né? Esse momento aqui, as pessoas que comentário elogiando, gostando e tal, de poder falar da assistência, de falar das oportunidades que as pessoas vivendo em Juiz de Fora e sendo idosas, elas podem recorrer. Elas têm o pró-idoso que elas podem recorrer, tem o Conselho Municipal de Defesa da Pessoa Idosa, tem a própria Secretaria de Desenvolvimento, né? Que elas têm amparo para poder obter orientações, informações. E também os CRAS, né? Já são, eu não sei falar o número de CRAS que tem em Juiz de Fora. São 11. São 11 CRAS. Então, ou seja, os 4 cantos da cidade tem CRAS,
né? As pessoas podem se referendar, tem lá um profissional que vai ter capacidade de estar te orientando, te encaminhando, te ajudando a resolver talvez algumas situações que para você seja muito difícil e que lá com certeza você pode estar buscando sua saída. Ah, mas de repente a pessoa mãe, a pessoa tia, a pessoa avó, enfim, né? Existe essa oportunidade de estar equacionando essas questões que às vezes parecem difíceis. Eu queria ouvir as considerações finais de vocês. Tanto pode começar Rogério ou Rosângela? Posso começar? Pode, Rosângela. Então, foi muito importante você falar sobre os CRAs, né, Cezano? Porque eles estão espalhados pela cidade, estão em atendimento. Então, assim, é a porta de entrada dos serviços da assistência, né, Rogério? E para encaminhamentos também. Então, é onde o idoso, enfim, toda a comunidade pode estar se dirigindo neste momento para tirar suas dúvidas, né? E buscar ali um apoio é, nas dificuldades que cada um esteja vivenciando neste momento, que é um serviço que está em pleno funcionamento, né? Agradeço, Cezana, a oportunidade da gente estar aqui junto, conversando um pouquinho, né, sobre esse serviço aqui no nosso município, o Centro de Convivência, sobre o Conselho do Idoso, né, que o Rogério Legal. representa, porque é muito importante. E queria também falar da importância que é, neste momento, né, enfim, em todos os momentos, mas principalmente neste momento, o olhar que cada familiar tem que ter com a sua pessoa idosa, porque a gente está num momento de isolamento social, né, não de exclusão social. Então, assim, o que eu falo nesse olhar? Não deixar de manter um contato com o idoso, né? Ligar, procurar saber como que está, estar atento como é que ele está vivenciando este momento, está se alimentando direito, está tomando remédio direito. Tem muitos idosos na nossa cidade que moram sozinhos e Verdade. pessoas assim com uma idade avançada, né? 70, 80, 90 anos, que têm a sua autonomia, a sua independência, que preferem morar sozinhos, mas que precisam também se sentir acolhidos. Então, já que agora, neste momento, ele não pode, ele não deve estar se deslocando, né? Ele tem que ter esse cuidado com a sua saúde, porque é um público de risco. Também a família, os vizinhos, a comunidade não pode esquecer de acolher aquele idoso através de uma simples ligação. Ou se não consegue ligar, pedir para chegar na janela, como é que você está? Está tudo bem aí? Oferecer uma ajuda, né, para fazer uma compra, um medicamento, enfim. Porque para que a gente não tenha tantos problemas de saúde agravados depois que isso tudo passar. Verdade. Porque eu Verdade. falei, né, da questão da depressão, da ansiedade, que acometem as pessoas idosas assim muito, é muito constante isso, né? E a gente não pode esquecer desse olhar com essa pessoa idosa, que isso é muito importante, né? É Então eu não verdade. posso ir na casa, mas eu posso ligar. Aí ele não tem WhatsApp, mas eu peço para chegar na janela para me dar um oi, para me dar um É tchau, para me verdade. ver como é Tem que que ter ele está. alternativa, né? Tem outras alternativas, então eles não precisam de se sentir assim esquecidos, né? Não Legal. lembram de mim. Não, ele não precisa disso. Então a gente tem Isso. esse cuidado, esse olhar, essa atenção, que eu acho que é muito Muito legal. importante. Antes, antes de falar com o Rogério, uma coisa que eu ia te perguntar e não perguntei, mas eu queria que você falasse, antes do Uhum. Rogério fazer as considerações dele, o idoso que tem interesse em participar da atividade do dia a dia lá do centro de convivência. No momento está suspenso, mas como que é a inserção dele? Ele tem que fazer um cadastro, ele tem que vir para o encaminhamento. Dá uma explicada que é legal. De repente você Então, falar como que isso acontece. a porta de entrada dos serviços da assistência social é o CRAS. Então, ele tem que se dirigir no CRAS da região onde ele mora, né?
ele vai levar uma série de documentos pessoais, comprovantes de residência, documentos das pessoas que moram junto com ele, e vai solicitar a vaga para o serviço do Centro de Convivência do Idoso. Neste momento, né, infelizmente, isso não está sendo possível, mas assim que as situações retornarem ao normal, então ele só procurar o CRAS ou nos procurar, que a gente orienta, né, com relação a essa documentação direitinho. E todo mês a gente tem uma reunião de acolhida a esses idosos que querem participar do serviço, para explicar o que é o Centro de Convivência do Idoso, quais que são os objetivos do nosso trabalho, para ele entender como é que funciona o serviço. Então, é super simples, tá? E, para isso, lá, pessoas idosas, então, acima de 60 anos. Esse que é o critério, acima de 60 anos, quem tiver o interesse de participar conosco lá. Espírito Santo, Rua Espírito Santo. 434, para baixo do Castelinho da Semic. Então não tem errado, né? Não tem errado. Onde é o pro-idoso, pessoal, encaminha. Espírito Santo na esquina ali, Pantaleão na cor. E só uma outra coisa, é o seguinte, hoje a média de frequência média hoje de idosos, hoje não, né? Mas meses atrás no pro-idoso, dia lá, frequência, seria a gente tem uma média de frequência em torno de 300 idosos por dia, porque lá a gente funciona com grupos de atividades, né, Cezana? Então, nós temos atividades no período da manhã, atividades no período da tarde, e essa média de participação dá em torno de 300 idosos por dia. Nós temos cadastrado no serviço, até o momento, 1.820 idosos. É bastante Parabéns. gente, né? Muita gente. Parabéns, tá? Rogério, suas considerações finais. Queria te agradecer, Cezano, agradecer a você, Rosângela, por essa oportunidade ímpar. E queria levar o meu abraço virtual nesse momento a todos que estão conectados com a gente, aos profissionais da rede de proteção, dos equipamentos públicos, CRAS, CREAS, Centro POP, todos os serviços nossos da assistência social. E um abraço muito carinhoso também nesse momento aos conselheiros e conselheiras do idoso, da assistência social e para lá de carinhoso para toda pessoa idosa que está nos ouvindo. Rosângela, fiquei muito feliz quando você fez esse chamado, né, para que a gente olhe, que a gente cuide dos idosos que estão na nossa comunidade. Eu acho que é momento de solidariedade mais do que nunca. Eu acho que se a gente enxergar em cada idoso um pai, uma mãe, a gente daria um trato bem diferenciado, né? Se a gente enxergasse naquele idoso o nosso espelho, faríamos aquilo que já está lá na Bíblia, né? Faríamos ao próximo que gostaríamos que nos fosse feito. A gente, às vezes, só vai atentar para a necessidade do cuidado quando, por força de lei, quando alguém põe, através do Estatuto do Idoso, a responsabilidade do Estado, da família e da sociedade cuidar do seu idoso, mas e quando acontece na nossa família? Nós somos uma mesma família, família universal. Nós precisamos enxergar no outro um irmão, um pai, uma mãe. Precisamos levar carinho, levar amor a todos. E com pequenos gestos, uma ligação, um chamar na janela, fazer uma oidinha ali para resolver, comprar uma coisa. É tão pouco. Que a solidariedade prevaleça na nossa sociedade, que esse amor imenso ele possa brotar entre todos nós, né, e que a gente possa aprender com essa pandemia. Teremos muitos problemas para desenvolver depois de sair disso. Empregabilidade da pessoa idosa, violência cada vez maior, problemas de saúde, depressão, idosos morrendo dentro de casa porque tem medo de ir na unidade de saúde, porque vai pegar Covid. Já tem muito sofrimento, muita dor. Então, vamos nos unir em solidariedade, em amor ao próximo. Né? Eu gostaria de convidar a todos, né? Embora a gente, de fato, não está reunindo mais, a não ser virtualmente, o Conselho do Idoso, também de assistência social, mas eu queria deixar registrado que são espaços de controle social, espaços que defendem a política pública enquanto direito e assistência social. Ela é absolutamente gratuita, ela é um direito do cidadão.
Então, nós precisamos referenciar o nosso público precisa conhecer esses espaços, que é onde ele terá voz. E nós temos que seguir cada vez mais engajados na luta em defesa dos direitos da pessoa idosa no nosso município. Defesa da cidadania, defesa da dignidade. Políticas públicas fortes, não políticas públicas pobres para pobres. Precisamos utilizar recursos, sim, mas levar a quem precisa, né, o bem comum, levar aquilo que é de direito. Porque ninguém está aí para fazer nenhum favor. Então, eu espero que Deus nos abençoe, que a gente continue nessa missão, Cezano, né, e sempre engajados, sempre vibrantes, todos de mão dadas, para que a gente construa Juiz de Fora, uma cidade amiga do idoso, né? Verdade. Que o crescimento seja um processo saudável para todos. Isso. Antes de despedir, o Conselho do Idoso, né, o Conselho da Pessoa Idosa e o Conselho de Assistência, se a pessoa quiser procurar Rua Alfred. Correto. É Rua Alfred, 450, sétimo andar. No momento, por conta da pandemia, nós estamos atendendo por agendamento. Né? Se a pessoa chegar lá na portaria, não tendo ninguém em atendimento, para evitar aglomeração, a gente marca o agendamento e a gente faz esse atendimento. Caso os idosos queiram conversar com a gente, fazer esse agendamento ou ter alguma orientação técnica, podem ligar no 3690-7352, que é o telefone do Conselho do Idoso, ou 3690-7966, que é do Conselho de Assistência. Nós estaremos lá com todo carinho para acolher e encaminhar onde possa, de fato, resolver o problema e garantir o direito da pessoa. Repete o número, Conselho de Assistência, 3690-7966. 7966 e Conselho do Idoso, 3690-7352. O ALF de 450, sétimo andar, onde funciona a Casa dos Conselhos. Isso, então esse telefone ele consegue, né, chegar até os conselhos, tanto do idoso quanto da assistência. Eu quero agradecer muitíssimo e convidar vocês para segunda-feira a live Idoso em Foco com o professor Emanuel, da Faculdade de Arquitetura, da UFJF, e a aluna de Arquitetura, Letícia. Eles vão estar falando justamente sobre o ambiente construído e o idoso, né, dentro desse ambiente construído, que no caso seria a cidade, as suas diversidades, né, das suas construções, das suas facilitações, das suas dificuldades, das suas inclusões e exclusões, enfim, o papo é esse. Idoso em Foco agradece a todos que participaram, que mandaram mensagem, que agradeceram. Agradecemos também a Rosângela, muito obrigado, o Rogério também, muito obrigado pela participação, colaboração, e em breve falaremos mais, né? Porque o papo não pode parar, e Idoso em Foco, ok? Uma boa noite, muito obrigado, um ótimo final de semana. Valeu.